Essa semana eu falei para o pastor, Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração, muito profunda. Lá no discipulado, terça-feira, eu disse para eles que eles estavam comendo uma comida muito forte também. Não? Né? Sexta-feira. Falei para eles, olha, é privilégio comer essas comidas assim, né? E ontem, eu estava falando com os jovens hoje aqui, antes deles subirem para ministrar, da dor impactante que a palavra exerce sobre nós, né? A dor da palavra. Porque a palavra de Deus, ela causa dor na gente quando ela vai no nosso coração, né? E ontem, quando Deus falava para nós que Ele não ama o pecador, e muito menos o pecado, então em alguns jovens causou um impacto muito grande. Mas eu fiquei muito feliz, que alguns me procuraram dizendo que sentiram que o coração foi arrancado, outros que foram arrancados daqui, outros sentiram um peso da palavra, do compromisso de ser amado por Deus, né? Muito bom. E um dos testemunhos que eu ouvi ontem foi a sensação de liberdade, por conhecer, saber que Deus ama os que o amam. Jesus, a palavra de Deus diz assim, eu amo aos que me amam, e aos que me buscam de madrugada, esses me acharão. Palavra forte, né? E ainda alguns questionaram assim, Deus não amou a gente estando lá no pecado? Sim, Ele amou. Nos amou estando lá, mas depois que Deus nos chama, aí é isso que Ele quer fazer, arrancar o coração, né? E trocar. Tirar o coração de carne e colocar um coração, aliás, de pedra, e colocar um coração que pulsa na presença dEle, um coração que tem vida, né? Então, tira o de pedra é aquele que não recebe a palavra, aquele que não consegue entender a palavra, e o de carne é aquele que se sente perdoado. Uma das coisas mais bonitas que Deus falou ontem conosco é uma frase que eu ouço assim sempre de Deus: vá e não peques mais, para que não te suceda uma coisa ainda pior. Vá e se sinta perdoado. Então eu quero dar esse testemunho para a igreja, que ontem alguém recebeu isso, na hora que Deus falou, eu te perdoo, vá, eu te perdoo. E olha que era pecado de muitos anos, né? Trazendo. Então é muito importante saber que Deus nos perdoa, que Deus nos limpa, que Deus nos sara. E é para isso que nós estamos aqui. Olhe para quem está do seu lado aí. Se você quiser, se não quiser, não precisa olhar não, tá? Eu sei que alguns não gostam desse negócio de olho do lado. Então não olhe nada. Olhe, fecha o olho. Mas não vou olhar para ninguém. Se você quiser e diga, fala assim, é por isso que nós estamos aqui, para ser perdoados. Amém? Dos nossos pecados. E eu vou contar uma história para vocês. Vou contar a história inteira, se Deus nos permitir. Mas é uma história que vocês já conhecem. Só que Deus revelou algo tão bonito na minha vida. Falei para o Mateuzinho até. Falei, Mateus, que coisa mais linda. O que Deus revelou no meu coração é muito profundo. E olha que eu já conheço a história desse homem há 20, quantos anos que eu conheço? Quando que eu me converti mesmo? 24, olha lá, os meninos já sabem. 24 anos eu conheço a história desse homem. Mas a história desse homem continua impactando a minha vida, e eu espero em Cristo Jesus que impacte a sua vida hoje. Nossa mensagem de hoje acontece no livro de Gênesis. Uma história muito parecida com a história da maioria de nós que está aqui nessa noite.
uma história de busca, uma história de desespero, uma história de lutas constantes por um encontro, um grande encontro. A história desse homem é essa história, é a história de luta, uma luta que começou no ventre, uma luta que começou na barriga de sua mãe. E Deus falava para mim que aqui nessa igreja tem muitos como esse homem, lutando para ser abençoado, lutando para receber uma bênção, há muitos anos, há muito tempo. Tem gente que está, desde que nasceu, lutando para ser vencedor. E é a história desse homem. Eu vou falar uma coisa para você, talvez que você esteja aqui, os meus alunos do Rancho Escola já sabem disso. Mas talvez você esteja aqui, você que não é aluno, não conheça a história verdadeira desse homem. Talvez você tenha escutado pregações esquisitas a respeito desse homem. Mas hoje eu quero que você conheça a verdadeira história de Jacó. A verdadeira história que está na Bíblia, não é a história que vende, tá bom, gente? Não é a história de livro que vende, não é a história de pregação que vende. É a história verdadeira de Jacó. E a história de Jacó começa no capítulo 25 de Gênesis, quando um marido apaixonado, quando um marido que tinha paixão pela sua mulher, descobre que ela é estéril e que ela não pode gerar filhos. E ele ora instantemente, e ele ora todo minuto, e ele ora e ele clama dia e noite pedindo para Deus: dá um filho para mim, dá um filho no ventre da minha esposa, ela é estéril. A gente não está conseguindo, Deus, né? Estamos aí tentando, um filhinho não vem, dá um filho para a gente. E a Bíblia começa no capítulo 25, no versículo 21, quando nós conhecemos, vamos começar a conhecer essa história. Fala assim, olha, Isaac orou instantemente, a todo instante. Escute, às vezes você quer alguma bênção, você quer algo da parte de Deus, mas você é incapaz de orar um minuto por isso por dia, você só quer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de uma vitória na minha vida. Mas preste atenção, Isaac orou instantemente, a todo instante, insistentemente. Ele orava por um filho, por sua mulher, por quanto ela era estéril. Agora preste atenção, e o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac tinha, lá em cima, se a gente for ver, ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E quando ela engravida, a gente vai ver que ele tinha 60 anos. Então, Isaac orou quanto tempo, vó? 20 anos. Mas ele orava assim, um dia eu oro, amanhã, hoje eu acordei muito culpado com as minhas tarefas atrasadas, não vou nem orar. Deus já sabe que eu quero um filho mesmo. Será que era assim, vó? Não, irmão, mas não é mesmo. Eu acredito que o instantemente da Bíblia era em todo instante. 20 anos orando, 20 anos pedindo, 20 anos buscando. Aí nós oramos um dia, oramos um mês, oramos um ano e já cansamos e não oramos mais, porque demorou muito para Deus dar a benção. Fica esse parênteses aí, fica esse leque aí. 20 anos, por um filho. Eu queria um,
Mas a Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos e pensamos, abundantemente mais que pedimos e que pensamos. Deus não deu a Isaac um filho, Deus deu 2, né? E aí que começa a história de Jacó, aí que começa a história desse homem de Deus, do patriarca, do grande homem de Deus chamado Jacó. Aí que começa. E a Bíblia diz assim, olha. Agora eu quero muito que você preste atenção nos detalhes da Bíblia. Eu estou ensinando pela bondade de Deus na escola teológica o livro de Juízes. E eu disse para os jovens, adolescentes e adultos que estão lá, eu disse para eles, olha, tem que ter muita sabedoria e muita graça para entender a história de Sansão, porque é uma história complicada. E aqui nessa história estranha, nessas maneiras estranhas de Deus operar na vida de Jacó, você precisa de muita sabedoria, de muita graça para entender o plano de Deus na vida desse homem. Mas por que eu estou começando assim, desse jeito? Porque a história de Jacó é a minha história. A história de Jacó é a sua história. E tem jovens aqui como Jacó. Preste atenção que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac. E Rebeca, sua esposa, concebeu. Mas preste atenção, leia comigo bem alto, por favor, leia alto mesmo, com vontade, o versículo 22, não importa que a sua versão talvez seja um pouquinho diferente da minha. A minha é muito antiga, né? Tem 24 anos essa Bíblia, graças a Deus. Mas vamos lá, junto, vamos lá. E os filhos... Amém. Olha, preste atenção, diga comigo agora, repita por favor. E os filhos lutavam. Diga de novo, lutavam dentro da barriga. Escute, a luta de Jacó começou no ventre. Uma luta terrível para sair primeiro. Uma luta terrível pela bênção. Uma luta uterina pela bênção. Então escute, muitas vezes você começou a lutar no ventre da tua mãe, no ventre da tua mãe. Talvez tem gente aqui que lutou para viver, porque a mãe quis abortar, porque a mãe rejeitou. Tem pessoas aqui que conseguiram nascer, mas lutaram para nascer, porque a mãe teve problemas, porque a mãe teve dificuldades, mas você está aqui, viu? Você está aqui. E Jacó, a Bíblia diz que os meninos lutavam. Escute, preste atenção, é muito importante que você acompanhe o raciocínio, para que você entenda isso que Deus quer falar comigo e com você. O que Deus falou comigo durante toda a semana. Os meninos lutavam. Sabe o que Rebeca fez? Ela foi, esconjurou, como diz vovó, esconjurou aquela gravidez e disse, ai que nervo, meu Deus, agora eu não tinha filho, mas agora estou sofrendo. As mulheres que já passaram por gravidez aqui sabem disso. Olha, uma criança, quando ela começa a mexer dentro da gente, meu Deus, né? Que vontade de fazer xixi e toda hora querer ir no banheiro e dor, 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 dor. A nossa querida Tati, hoje ela não está aqui, talvez ela não tenha conseguido vir, mas ela está sentindo muita dor. Vocês viram o tamanho da barriga da Tati, né? E ela é magrinha, petitiquinha, e a barriga enorme. E, segundo a médica, causou varizes no útero dela. Ela está com varizes no útero. E ela diz que a criança mexe, ela sente muita dor. Agora, eu quero você, homem, nunca vai saber o que é isso, mas as mulheres podem saber. As mulheres sabem o que é isso. Agora, imagine 2 crianças lutando dentro dela, brigando ali dentro. Uma mexendo, a Tati não consegue quase nem vir para a igreja, porque está muito forte a dor. Agora, imagine lutando. Era muita dor que Rebeca sentia, eu sei. A minha filha Suzana, é a caçula, ela lutava sozinha dentro dela, da barriga. Não tinha ninguém lá, mas ela ficava lutando. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor.
quando ela foi nascer, né, de tanto que ela se remexia, eu me sentia demais, né, sentia muita dor. Quando nós fomos descobrir que ela, de tanto ela lutar sozinha no ventre, ela deu um nó no cordão, e por isso ela não poderia vir de parto normal. Ela conseguiu mexer tanto dentro de mim, que ela conseguiu mexer e entrar por dentro do cordão, algo muito sobrenatural. Mas era tudo plano de Deus. Então eu sentia muita dor, eu sofria demais. Então eu imagino Rebeca. Só que ao invés dela reclamar, eu reclamava por bem, mas eu orava também, mas eu mais reclamava para ele. E ao invés dela reclamar, ao invés dela falar para Isaac, né, ai, agora eu estou grávida com essa dor, e ai meu Deus, além de eu estar gorda, além de eu estar com dor, ainda com dor. Não, a Bíblia diz que ela foi orar. Ela foi orar. Mulher que está aqui, quando as coisas estiverem acontecendo na sua vida, que você não consegue entender, e está te causando dor, ore, peça ao Senhor, fala com Ele: Deus, isso está me causando dor, é uma bênção que o Senhor prometeu para mim. Escute, preste atenção, a bênção que estava no ventre de Rebeca, estava causando dor para ela. Tem que cortar isso aqui. Escute, muitas vezes tem bênçãos que vêm para a nossa vida. Escute, a gravidez não era maldição, a gravidez era o quê? Bênção, mas estava causando o quê? Dor para Rebeca. Estava causando o quê para Rebeca? Incômodo. Parecia que as coisas não estavam indo bem. Escute, muitas vezes Deus manda bênçãos para a tua vida, e às vezes as bênçãos podem causar certo incômodo, certa dor, mas não vai descartando a bênção logo não, viu? Isso não é de Deus, deixa eu dar um jeito nisso logo. Não, faz o que Rebeca fez, vai orar. Diga para o seu irmão: vai orar, irmão. Vai orar. Gente, era uma bênção a gravidez, mas de repente aquilo estava trazendo dor, estava trazendo transtorno, estava trazendo angústia, ela não estava entendendo. Uma bênção, mas está me trazendo tanto incômodo. Ela chegou ao ponto de falar: Deus, se é assim, se a bênção que o Senhor me deu é assim, o que está acontecendo? Olha só, né, é o que vocês leram. Se é assim, por que estou assim, desse jeito, angustiada? Se o Senhor me deu essa bênção, por que eu estou passando tanta angústia? E foi se perguntar ao Senhor. Se você for ao Senhor, o Senhor vai te responder. Ele vai. Mas se você for com um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não vai resistir. Salmo 51 diz isso. Davi cantou isso, sabe depois do quê? Depois de um adultério, depois de um grande pecado, né? Que todo mundo acha que tem grande e tem pequeno. Tem não. Mentir é um pecado, adulterar é um pecado, e tudo tem o mesmo tamanho perante Deus. Mas depois de adulterar, depois de fazer coisas, mandar matar o seu soldado, ele orou dessa maneira. Ele disse: um espírito quebrantado, um coração contrito, esse Deus não desprezará. Escute, Rebeca foi com um coração quebrantado, ela foi com um coração contrito, ela foi com um coração mesmo de quem precisava de uma resposta. Se você se achegar a Deus com um coração verdadeiro, escute, Ele não vai deixar você sem resposta, Ele vai te falar. E ele disse para ela: Rebeca, sabe por que você está passando por isso, minha filha? 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão. Escute, ele não falou, tem 2 povos unidos aí. Não, tem 2 povos divididos aí. Infelizmente. Mas eu sei o que eu faço, Rebeca, então você só escuta o que eu estou falando. 2 povos estão dentro do teu ventre, 2 nações
divididas estão aí nas suas entranhas. Mas tem um detalhe, Rebeca: um povo será mais forte do que o outro povo. E o detalhe, Rebeca, para você não esquecer, e para a comunidade Deus Vivo nunca mais esquecer, qual foi a voz de Deus para Rebeca? O que ele disse por último, Alan? Que dureza! E o maior servirá o menor. Ou seja, o que ele disse? O mais velho vai ser servo do mais novo. O que ele disse? O mais novo vai preceder, vai suplantar, vai ultrapassar o mais velho. É profecia, era palavra profética por algo que ainda aconteceria. Ao tempo de Rebeca dar à luz, saiu o primeiro, ruivo, igual a Fabiana assim, ruivo, vermelhinho, e todo peludo, não igual a Fabiana agora, não. Ela só é ruiva, né? De quantos que é? De 100 pessoas, um é ruivo, é isso? De 10, um? Não sei que é. É tão poucos, são tão poucos os ruivos, né? Que por isso que a Bíblia fez questão de pôr que ele era ruivo, né? São poucos, são bem poucos. E vermelho, ruivo e cabeludo, né? Por isso chamaram o seu nome Esaú. Escute, preste atenção, Esaú quer dizer cabeludo. É o nome, Esaú. A tradução desse nome é cabeludo. Mais tarde, Esaú recebe como um apelido de Edom, porque ele era vermelho, ele era ruivo, dos pelos vermelhos. E ele dá origem a um povo, que são os edomitas, que seriam Edom vermelho. Mas vamos lá. E ao outro que saiu, depois de Esaú, saiu o irmão dele, agarrado ao calcanhar do seu irmão. Escute, quando ele nasceu agarrado assim, a mãe e o pai olharam e falaram: olha que sapeca. Eles brigaram tanto lá, com certeza ele queria sair na frente, não deu, ele pelo menos agarrou no pé do irmão e chamou o nome dele Jacó. Escute, sabe por que chamou Jacó? Porque ele estava agarrado no pé do irmão. Agora nós vamos entrar aqui. Eu não sei de onde, aliás, eu sei de onde, é da Bíblia. Mas algumas pessoas traduzem o nome Jacó, falando assim, que Jacó é enganador, que o significado do nome Jacó é enganador, mas não é. O significado do nome Jacó, segundo alguns estudiosos, é suplantador, e a palavra suplantar quer dizer sobrepor, pisar, passar obstáculos, superar, vencer. Mas nós vamos ficar assim, ó, sobrepor quer dizer assim, pisar com os pés. Por isso a mãe e o pai falou, esse menino segurando no calcanhar, no pé do irmão, é um suplantador, ele quer, né? Ele na verdade, ele segura no pé, ele pisa com o pé. Mas logo em seguida a mãe e o pai sabiam, e a mãe principalmente, que Jacó seria o escolhido. Diga comigo, a promessa foi dada para a mãe. Agora deixa eu perguntar aqui, vamos abrir um parênteses, uma interrogação. Tudo que Deus fala comigo, Dalva, tudo que Deus fala comigo, conto para o Marcos. As irmãs aí que têm marido cristão, quando Deus dá uma promessa para você, você conta, Débora, para o Douglas? Você conta, o Lourdes, aí para o Mário, quando Deus dá uma promessa para você? Conta, Adriana, para o Marcelo? É costume nosso. Você conta, Tainá, para o Cláudio? Deus dá um sonho para você, uma visão.
Será que Rebeca não contou? Será que ela não contou para o marido? Será que ela não disse para ele: Isaac, tem 2 crianças no meu ventre, e uma vai ser maior? Eu não sei, a Bíblia não diz se ela contou ou não. Só sei que na hora de nascer, os 2, pai e mãe, colocaram um nome no menino de comum acordo: suplantador. Aquele que nasceu para suplantar. O que é suplantar? Vencer, ultrapassar, galgar. Escute, eu não imagino você, Jússi, o seu maior sonho é ter uma família, um filho. De repente você vê um menininho e fala assim: mas você tem uma cara de sapequinha, eu vou chamar você de enganador. Vocês conseguem imaginar uma mãe colocando um nome maldito no filho? Escute, nós conhecemos uma história lá para frente, quando Raquel tem um filho de muita dor, e quando ela vai morrer, ela fala para o seu marido Jacó, ela diz assim para ele: Jacó, põe o nome desse menino de Benoni, porque ele é filho da dor. Já pensou? O marido olhou e falou: meu Deus, essa criança vai carregar esse nome por resto da vida, filho da dor? Não, eu vou chamar Benjamim, filho da destra, filho da direita, filho que vai vencer, caçulinha da mamãe, caçulinha do papai. Não, nada de Benoni. Escute, com certeza o significado do nome Jacó não é enganador, não é, mas sim suplantador, aquele que nasceu para vencer. Mas vamos lá, independente se você concorde comigo ou não que o nome Jacó é suplantador ou é enganador, por que alguns acham que o nome de Jacó era enganador? Porque Esaú fala isso. Esaú, no capítulo 26, ele fala assim, olha o que ele fala. Deixa eu ver se é 26 mesmo. Não, perdão, é no capítulo 27. No versículo 36, 27 e 36, leia comigo. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso já 2 vezes me enganou? Foi Esaú que disse isso. Foi Esaú que falou: Jacó quer dizer suplantador, suplantar é aquele que galga, aquele que vence. Não é por isso que o nome dele é Jacó? Porque ele está lutando para me vencer, e ele está lutando de qualquer jeito, ele está querendo me vencer de qualquer maneira, até mesmo me enganando. Só que se nós formos analisar a história, nós vamos ver agora, Jacó nunca enganou Esaú. A Bíblia diz que Jacó e Esaú cresceram. Escute, Esaú e Jacó cresceram. Mas antes de nós vermos eles crescidos, tem um versículo que eu quero que você guarde aí no coração. Mas é esse mesmo que eles cresceram. Capítulo 25, verso 27. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E a Bíblia diz que o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. Eu não acredito que existia um amor diferenciado, mas deixa só eu falar uma coisa para você. Os homens agora aqui, digam para mim se eu estou enganada no meu raciocínio. Gente, um filho caçador, para o homem deve ser um orgulho tremendo, não deve ser? Vamos lá, uma característica de caçador, alguém aí? O caçador é uma característica dele: corajoso, forte, inteligente, destemido, rápido, estrategista, tem visão e boa. Olha quantas características Esaú tinha. Marcos, se tiver um filho assim, orgulho, não? Ainda bem que nós não só temos varão simples. Ainda bem que nós só temos varão simples lá em casa. Os 3 varões são simples, graças a Deus. Agora vamos lá. Olha quantas...
Não entendi, pastor. Sabe o que ele falou aqui? Eu falei, já pensou se nós tivéssemos os 3 varões caçadores lá em casa? Ele falou, meu Deus, quando eles foram caçar um rato lá em casa, deu o maior trabalho. Vou contar para vocês, só para vocês se alegrarem. Foi assim, ó. Nós estávamos na sala e de repente nós vimos o ratinho que passou. E daí ele mostrou para mim, fez assim. Veio lá de fora e entrou. E eu, né, fiquei assim, será que ele falou rato? Aí ele falou. Aí quando eu olhei e vi, eu falei, o rato! Eu dividi, né? Gente, os 3 piá quase subiram na minha cabeça. Os 3. Eles subiram no sofá e ficaram gritando, rato, rato. O pai olhou para eles, gente, eles eram pequenininhos. Coisa mais linda, fofo, tudo carequinha. 1 ano de diferença cada um, tudo pititiquinho. Uns amores. O que aconteceu? O pai olhou para eles e falou, desce daí do sofá agora. A mãe, a Suzana e a Ellen vão para o quarto porque elas são mulher. Vocês 3 vão pegar o rato e vão pegar com o pé. Vai matar com o pé. Porque eu mato o rato com o pé. O que é isso? O dia que eu não estiver em casa, vão subir na cabeça da mãe, a mãe que vai ter que matar o rato. Aí eles ficaram tudo. E eu falei, bem, ele falou, e você vai para dentro. Deixa eu criar esses meninos, homem. Não pode ser marica, não. Vai matar o rato. Gente, foi um reboliço. Sabe por quê? Tinha 4 ratos. Tinha a mãe e 3 filhotinhos que vieram de lá e estavam querendo fazer ninho ali. Foi um prato cheio, foi um para cada um. E era tal de e quebraram as vassouras. Cada um matou um rato, né, Rafael? Né, Mateus? Quem mais sofreu para matar o rato? Isso mesmo. Morria de medo. Foi ele mesmo. Os outros 2 destemidos, mas o Abner quase desmaiou para matar o rato. Graças a Deus. Mas está aí, Isaac gostava de Esaú porque ele era o orgulho do pai. Quantas virtudes falaram aqui de um caçador. Agora vamos lá, um varão simples. Varão simples quer dizer que Jacó era caseiro. Conta para mim uma qualidade de uma pessoa caseira, que não gosta de sair, que o negócio dela é ficar lendo Bíblia dentro de casa, orando. Quem fica em casa pelo menos sabe cozinhar, né? Lava a louça, varre a casa, ajuda a mãe, lava banheiro. Gente, diz para mim, um menino caseiro que não gosta de sair, fica em casa orando, que qualidade ele tem? A maior qualidade do mundo, ele é um homem de Deus. Só que isso não é orgulho para o homem carnal. Meninos, mas sai de casa, faz alguma coisa. Isso não é orgulho para o homem carnal. Ou seja, Jacó era menino caseiro e ele gostava das coisas de Deus. Jacó lutava pelas coisas de Deus. Só que Rebeca olhava aquele menino que ficava ali dentro de casa, que amava as coisas de Deus, que amava ficar dentro de casa, e ela amava, falou, meu Deus, é um menino diferente, o outro é meio violento, meio, né, eu amo também, mas é autoritário, é mandão, é forte, mas o negócio dele é sangue, daí fica meio complicado. Entenda o amor dos pais. Não é vamos dizer, que Isaac gostava só de Esaú e não gostava de Jacó. Não, ele amava os 2. Só que a preferência de Isaac era Esaú por causa do quê? Da caça. Por causa da valentia. Por causa da inteligência. Por causa da visão. Por causa de tudo que vocês falaram. É tudo que um pai quer. É ter um filho homem que seja o orgulho dele. Mas Rebeca tinha o que, igreja? O que Rebeca tinha? A promessa. Ela tinha a palavra profética. E a Bíblia diz que houve um dia, e é esse dia que eu quero que você guarde no coração. Houve um dia na vida de Jacó e Esaú,
que Jacó estava... Quem disse que caseiro gosta de cozinhar? Foi o G, né? Ele estava fazendo o quê, G? Estava cozinhando, porque ele era caseiro, estava lá cozinhando. E o moço foi lá pescar, não era pescador, não era caçador. E ele foi lá caçar e voltou sem nada. E voltou cansado, e voltou abatido. E a Bíblia diz que ele chegou e estava quase morrendo, desfalecendo, quase desmaiando, quase não aguentando. E daí quando ele entrou para dentro, lá da casa, do lugar onde eles estavam, ele disse para o irmão: me dá um pouco dessa comida, me dá um pouco desse guisado, me dá um pouco desse negócio vermelho que você está fazendo aí. E o que o irmão dele... Agora preste atenção, o que Jacó fez não é certo, não era algo de valor. Ele aproveitou da fraqueza do irmão para, vamos dizer, fazer algo que ele já fazia desde o ventre da mãe. Mas preste atenção, escute o que eu vou falar para você, e a pergunta que eu vou fazer para você: quem tomou uma atitude mais feia, Jacó ou Esaú? Porque Jacó se aproveitou da fraqueza, mas Esaú desprezou a bênção. E a Bíblia diz que Jacó chegou para Esaú e disse para ele: vende-me. Ele não diz me dá, ele não disse assim, estou te enganando porque você está fraco. Não, ele disse: vende-me a tua primogenitura, vende-me o teu direito de ser o primeiro, vende-me as promessas de Deus, vende-me a tua bênção, vende-me, vende-me. Ele disse isso. Mas qual foi a resposta de Esaú? Vamos ver, verso 32, leia bem alto a igreja. E disse Esaú, vamos lá? Eis que estou... Entenda, guarde isso. Jacó o enganou? Ele estava ciente do que ele estava fazendo? Estava. Jacó não o enganou, ele estava ciente do que ele estava fazendo. Eu não quero ser crente, eu não quero as bênçãos de Deus, eu não quero, para que me serve? Para que eu quero a promessa de Deus, sendo que agora o que eu quero é carne, o que eu quero é comer, o que eu quero é me fartar de pecado. Por que eu quero ser cristão? Foi escolha dele naquele momento. Ainda que escolhido não tem escolha, né? Esaú não era escolhido, mas quem era? Continuando essa história tão bonita, tão linda, uma história triste. Escute, como eu falei, alguns, por causa de Esaú ter dito isso, acredito que Jacó estava enganando, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a promessa era no ventre da mãe para Jacó, e a história desses dois meninos começa, mas na verdade eu quero contar a história deste menino chamado Jacó. A Bíblia diz que eles cresceram ali. Esaú vendeu a sua primogenitura, Esaú entregou a promessa de Deus de bandeja por causa de uma comida, e a vida deles continuou. Só que chegou um dia, preste atenção, que o pai manda chamar o mais velho, e diz assim para o mais velho: filho, eu estou um pouco doente, não estou muito bom, e eu estou achando assim que está na hora de eu te abençoar. Preste atenção, não era a hora. A Bíblia diz que Isaac vai viver muitos anos ainda, anos e anos. Mas sei lá, talvez foi um dia que Isaac acordou, indisposto, doente na cama, sei lá, com uma gripe, com uma indisposição, e ele falou: não, acho que eu vou morrer logo, deixa eu chamar meu filho e abençoá-lo. Mas não, ele não ia morrer logo. Só que a Bíblia dá um detalhe muito lindo, que poucos prestam atenção. Escute, olha
o que está escrito no capítulo 27 de Gênesis. Leia comigo. E aconteceu que, como Isaque, diga, envelheceu, e os seus olhos se escureceram. Fale. E os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver. Escute, ele envelheceu e ficou seco. Diz para mim, Misael, quem dá a vista e quem tira a vista? Quem dá a vista e tira a vista? Quem dá a vista e tira a vista? A cegueira precoce de Isaque, porque ele vai demorar muito pela história da Bíblia para morrer. Aquela cegueira vinha de quem, Rafael? De Deus. Diga para mim, Alan, diga para mim, José Carlos, se Isaque enxergasse, quem ele abençoaria? Se ele enxergasse, igreja, quem ele abençoaria? Quem ele abençoaria? Então a cegueira de Isaque vinha de quem, igreja? Escute, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas preste atenção, até coisas às vezes ruins que acontecem conosco, muitas vezes é permissão, é Deus permitindo para que o plano dele se cumpra. Escute, se Deus falou que o menor seria maior, que ele seria o abençoado, se Deus falou que o maior seria servo do menor, então Deus iria cumprir isso, querendo Isaque ou não. O que Deus falou vai ser cumprido, querendo nós ou não. A Bíblia diz que Isaque chamou Esaú e disse para ele, meu filho, vai, prepara uma caça gostosa do meu jeito, do jeito que eu gosto, entra aqui, porque eu vou te abençoar para que a minha alma descanse em paz, para que eu fique tranquilo. A mãe ouviu, diga, a mãe, não foi o filho, foi a mãe. A mãe ouviu e as entranhas dela estremeceu. Peraí, meu marido Isaque está sem? Está sem? Ele está cometendo um grande erro, ele é patriarca, ele é gente grande aqui, eu não posso deixar o meu marido fazer uma coisa que não é da vontade de Deus. Rebeca errou? Errou. Talvez ela ficou com o coração apertado, podia ter orado mais, mas ela, acho que no desespero, ela falou, peraí, Deus, me perdoa, mas eu não vou deixar o meu marido abençoar quem não tem a bênção, porque na minha barriga você disse que era Jacó. Escute, preste atenção, é uma atitude errada, é uma atitude não muito certa de Rebeca, sim, mas ela estava lutando pelo quê? Pela bênção. Escute, preste atenção, a Bíblia diz que ela engana Jacó. Não é, engana Isaque. Não é Jacó que engana o pai, é a esposa. Ela chama seu filho e diz, filho, seu pai vai abençoar seu irmão mais velho, mas filho, isso está contra. Deus falou para mim que a bênção é tua, que você é o menor, mas o seu pai não consegue entender isso. O seu pai está sem visão, ele não consegue entender. Então meu filho, vai, mata lá um carneiro, eu vou fazer um guisado do jeito que ele gosta. Mãe, mas o meu pai vai passar a mão assim em mim, vai ver que eu sou liso, que eu não sou peludo, e vai me ter por enganador. Ele não disse, mãe, eu vou estar fazendo coisa errada, eu vou estar enganando meu pai. Se o meu pai descobre que sou eu, meu pai vai me ter por enganador. Não, ele não disse, eu vou ser o enganador, eu sou o enganador. Aí é uma das frases mais ousadas da Bíblia. Escute, foi a frase da mãe de Jacó. Ela disse assim, filho, faz o que eu te mando, e se tiver alguma maldição, que venha sobre mim. Escute, olha a confiança de Rebeca,
Olha a ousadia de alguém que confia na palavra de Deus. Escute, se você confia no que Deus falou para você, se você confia na promessa de Deus para você, nada pode frustrar isso no seu coração. Você tem que se agarrar a isso até o fim da sua vida. Ela estava agarrada àquela promessa. Ela disse para ele: filho, se tiver maldição, que venha sobre mim, mas o que eu estou mandando você fazer, faz. Jacó era um menino caseiro, simples. Ele foi e obedeceu, fez. A história é feia, a história não é bonita, não. Mas vamos ver o que aconteceu. O menino é abençoado, o pai abençoa a Jacó, achando que era Esaú, desse jeito, ó, com essas bênçãos, ó. E chegou-se e beijou e cheirou o cheiro dos seus vestidos, versículo 27. E abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, encurve-se diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Jacó saiu dali abençoado. Daqui a pouco chega Esaú. Você conhece essa história? Nós não vamos ficar aqui, né? Esaú chega: pai, me abençoa. Não, peraí, mas eu abençoei alguém antes de você, era meu irmão. Ah, por isso o nome dele é Jacó, porque ele me enganou uma vez e tomou a minha primogenitura. Não, está errado, ele vendeu, ele desprezou. Tudo bem, passou essa situação. A Bíblia diz que Esaú ficou com ódio mortal de Jacó. A Bíblia diz que Esaú, antes de Jacó e Rebeca terem feito isso, e ele ter recebido a bênção, a Bíblia diz que Esaú casou com 2 mulheres estrangeiras, e aquilo foi amargura para a alma de Isaac e Rebeca. A Bíblia diz que esse menino era profano. Escute, eu quero que você olhe para mim e diga para mim, se realmente Esaú é um coitadinho, se realmente Esaú é vamos dizer, é vilão e o que mais? Vilão e mocinho, né? Se Esaú é o mocinho da história, não é. A Bíblia diz mais tarde, se eu não me engano em Hebreus, que Esaú era profano, que Esaú tinha algo horrível dentro de si, que Esaú era profano. A Bíblia diz que o Senhor disse: por acaso vocês me condenam por eu amar Jacó e aborrecer Esaú? Então Deus, aborrecer quer dizer odiar. Deus odeia o pecador. Ele não ama, não ama. A Bíblia diz que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Pera, pastora, mas então Deus consentiu no engano, consentiu na mentira? O Isaías está dizendo que não, que Deus não consente, né? Não consente na mentira, não consente. Mas diga uma coisa para mim: Isaac estava enxergando? Isaac conseguia entender que era o menino menor, que era o escolhido? Não. Escute, olha, se você não consegue entender as coisas de Deus, então Deus vai fazer coisas estranhas começarem a acontecer. Olha o meu amigo diácono G, Hebreus 12, 16, depois você lê na sua casa. Escolhido não tem escolha. Jacó não tinha escolha. No ventre da mãe, Deus o escolheu. Mas o que aconteceu? Vamos continuar. Nós já estamos chegando na parte que eu quero que vocês entendam dessa história. É a nossa história. Diga, é a minha história. Eu fui escolhido no ventre. E eu tenho de Deus uma promessa. E essa promessa vai se concretizar. A Bíblia diz que depois desse fato, Esaú quis matar a Jacó. E Jacó e sua mãe ouviu isso. E ouviu o menino prometendo matar o irmão. Então ela chega a Isaac e diz assim para ele: marido, eu não quero que meu filho case com as mulheres dessa terra. Por favor, vamos mandar ele para a terra
de Padã Arã, e vamos tomar a mulher para ele daqui, porque a minha alma ficaria enfadada se ele tomasse qualquer mulher estrangeira por esposa. O pai chama Jacó, agora que eu quero que você preste atenção, verso 1 do capítulo 28, e Isaque chamou a Jacó, e abençoou a Jacó, e ordenou-lhe, e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta, vai a Padã Arã, casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, meu irmão da tua mãe, seu tio, né? E agora preste atenção na bênção, olha só o verso 3, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti, tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Eu quero fazer uma pergunta. Isaque achou que era Esaú? Por isso que ele estava dando essa bênção? Escute, Isaque usou bênção do Deus Todo-Poderoso lá atrás? Ele usou o nome de Deus lá atrás? Na primeira bênção? Não! Gente, a bênção que Deus usa Isaque para dar sobre Jacó, agora é uma bênção muito maior de quando ele deu, quando estava sendo enganado. Mas deixa eu te falar, agora ele sabia que era Jacó. Ele não via, mas ele sabia que ele estava abençoando o menor, e agora ele dá uma bênção ainda maior, mais excelente para Jacó, sabendo que era o filho menor. O que aconteceu? Deus abriu a visão de Isaque, Deus fez Isaque entender, Deus fez Isaque lembrar, Deus fez Isaque entender que o menor seria maior. Não tem jeito. A Bíblia diz que esse menino sai, vai para Padã Arã. No caminho ele faz um voto, pede a Deus que o abençoe, e ele seria dizimista. Chama aquele lugar de Betel, porque ele vê uma escada, anjos subindo, anjos descendo, anjos levando a oração dele. Ele vai até Padã Arã, ele conhece Raquel. Labão sim engana Jacó 2 vezes com as esposas. Labão sim troca o salário de Jacó 10 vezes, até que ele tem 11 filhos, e quando ele está com 11 filhos, Deus manda ele voltar. Agora deixa eu dizer para você, esses anos todos, desde o ventre até o dia que Deus mandou Jacó voltar para a sua terra, escute, foi sofrimento, foi dores, foi lamento, foi angústia. A Bíblia diz que Jacó amou assim, sabe aquele amor de paixão, aquele amor de destruição, aquele amor. Ele amou Raquel e odiou a Leia. É triste, né? A Bíblia fala, você vai ler lá, ele fala assim, e amou Jacó a Raquel e aborreceu a Leia. E a Bíblia diz que ele passou anos vendo as duas brigar, anos, e o amor dele por Raquel cada vez crescia mais. Quando ele se comparece perante Faraó, ele diz assim, Faraó pergunta, quantos são seus anos? Ele fala, poucos e maus anos vivi, porque eu sofri muito, Faraó. Escute, eu quero que você entenda, esse menino sofreu desde a hora que foi gerado até um certo dia. Olha aí para o seu irmão, diga, que bom que chega esse certo dia. Ele sofreu muito, ele sofreu demais, até um certo dia. A Bíblia diz que ele estava com 11 filhos, o Zé pequenininho, Zezinho, coisa mais linda. Raquel teve um filho, se chamou José,
E Deus falou com Jacó, disse: volta para a sua terra. A Bíblia diz que ele pegou as coisas dele, pegou tudo, mulher, gado, tal, tudo que era dele, as ovelhas, tudo, e foi embora, escondido do sogro. O sogro vai, tenta fazer mal para ele, tenta matá-lo. No meio do caminho Deus fala: não põe a mão em Jacó, porque ele é meu. Você põe a mão nele, você vai ver só. No caminho, quando Jacó estava indo, antes dele ter os filhos, uma das coisas que eu esqueci de falar para vocês é que Deus abençoa Jacó também. Nesse sonho que ele teve de Betel, Deus disse para ele que daria para ele, que o Senhor era o Deus dele, o Deus de Abraão, o pai dele, o Deus do pai Isaque, e que Deus o abençoaria. E Deus falou para ele no verso 14 do capítulo 28, Deus falou assim: e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, em ti, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde você for, e te farei tornar a tua terra, a tua casa, né? Porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho que fazer. Escute, essa bênção está lá no capítulo 28, essa bênção que Deus deu, foi antes de Jacó conhecer Raquel, antes de Jacó conhecer Labão, antes de Jacó ter 11 filhos. Escute, Deus estava enganado, não era para ele abençoar Esaú, não, era para ele abençoar Jacó, porque Deus escolheu a Jacó. Agora Jacó estava voltando, diga voltando. Agora eu gostaria muito que você falasse algo, diga: voltar é difícil. É muito difícil. Voltar e encarar o passado. Voltar e ver as coisas erradas que foram feitas. Pastora, por que você contou toda a história de Jacó para chegar nessa hora que eu já estou sentindo que é dolorosa? Porque se eu não contasse a história inteira de Jacó, talvez você não tenha lido a Bíblia, e talvez você ache que Jacó era um enganador. Não, Jacó era um lutador, Jacó era um sofredor, Jacó era um homem que lutou desde o ventre para ser abençoado, e agora Jacó lutaria pela última vez para ser abençoado. Deus falou para ele: Jacó, volta. Mas o retorno ia ser difícil demais. Retornar sempre é difícil, querido. Mas o que Deus falava comigo é que é necessário retornar. Que é necessário voltar. No retorno de Jacó, depois que ele falou com seu sogro, depois que o seu sogro o deixou ir, ele lembrou de Esaú. E daí ele disse: eu estou com medo, Deus. Eu estou com medo de voltar. Eu estou com medo de encarar o meu passado. Eu estou com medo de ver meu irmão. Eu estou com medo da morte. Eu estou com medo de olhar os meus erros. Pai, porque foi erro. Não foi certo. E eu tenho medo de encarar o que ficou lá atrás. Escute, o que acontece com muitas pessoas, e o que acontecia com Jacó até aquele dia, é o que está acontecendo talvez com a sua vida. Ei, Deus já mandou você parar, Deus já mandou você retornar, Deus já mandou você consertar as coisas erradas do passado, mas você insiste em não fazê-lo. Porque muitas vezes nós preferimos passar por cima das coisas que nos incomodam, ao invés de encarar e resolver. Sabe por quê? Porque todos os anos que Jacó ficou lá em Padã Arã, ele nunca mais viu seu irmão, ele nunca mais viu seu pai e sua mãe, ele nunca mais viu seu passado, ele nunca mais tocou na ferida. Só que escuta, Geraldinho, aconteceu uma coisa, sabe o que aconteceu? Cresceu uma casca só, mas dentro tinha pus e doía. Irmã, vai chegar o dia de encarar o passado. Irmão,
vai chegar o dia de encarar o passado. Mas não se preocupe. Se Deus mandar você encarar o passado agora, essa semana, se Deus mandar você encarar o seu passado hoje, se Deus mandar você encarar o seu passado agora, é porque Ele olhou e viu. Quando Deus olhou para Jacó e viu: Jacó, você está preparado, pode voltar para a sua terra, porque a promessa vai se cumprir. Escute, quando Deus nos põe de frente com o nosso passado, para que nós sejamos curados, é porque está perto de uma bênção tremenda. Não fuja. Não fuja das coisas que te incomodam. Não fujam das lembranças. Não fujam da falta de perdão. Não fuja do passado. Se o passado ainda te incomoda, hoje aqui Deus quer te livrar dele. O passado incomodava Jacó, o fato dele ter enganado junto com a sua mãe, ou ter obedecido a mãe mandou enganar, a mãe disse: se você vai fazer isso, porque se você não fizer, você vai se arrepender, me obedeça. Isso ficava na mente de Jacó, tanto que quando Deus mandou ele voltar, ele falou: eu vou morrer. E a Bíblia diz que no meio do caminho, mandaram notícia para ele, dizendo assim: seu irmão Esaú vem vindo com 400 homens de guerra, 400 homem valente. Jacó olhou, do lado dele estava o Zé, pititiquinho, atrás 2 mulheres briguentas, 10 filhos, uma criançada, e os empregados dele. Ele falou: eita! E uma grávida ainda. Eita, estou perdido. Ele com 400 homens, e eu com um monte de criançada. A Bíblia diz que Jacó começou, ele era assim, né? Jacó era assim, ele era meio espertinho, né? Vou mandar uns presentes, mas a Bíblia diz que Deus apareceu a Jacó e disse: não tenha medo de enfrentar seu passado, não tenha medo de enfrentar seu passado, não tenha medo de enfrentar, não tenha medo. Abra a Bíblia comigo, queridos. No verso 22. Antes de encontrar com o seu irmão, Deus apareceu a Jacó. No verso 22 do capítulo 32. Quando Jacó ficou sabendo que no meio do caminho o passado dele estaria lá, ele olhou, levantou de madrugada e foi orar. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e suas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E depois ficou sozinho Jacó, e lutou com ele um homem, até a alva subir. E vendo que não conseguia vencer aquele homem, o homem não conseguia vencê-lo, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a coxa de Jacó, lutando com ele. E disse o homem que lutava com Jacó: eu tenho que ir embora, me deixa ir, porque já está amanhecendo. Porém Jacó disse: eu não vou te deixar ir, se você não me abençoar. Então Jacó olhou para aquele homem e disse: qual o teu nome? E ele disse, o homem olhou para ele e disse: qual o teu nome? E Jacó respondeu, disse o quê? Jacó. Então disse o homem: não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como
príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Diga, Jacó lutou com homens a vida toda, mas agora ele lutava com Deus. A revelação de Deus está aqui. Como é difícil voltar e encarar meu passado. Quantos anos eu fiquei aqui discutindo com mim mesmo. Quantas vezes eu me paro e fico discutindo comigo mesmo e não me perdoando por mim mesma pelos erros que eu cometi. Quanto? Pastor, se o pastor lembrar, quantos anos, desde que Jacó saiu, só por Léia e Raquel foram 14, não sei quantos anos deu lá em Padã Arã, mas eu acho que uns 20 e poucos, 21 anos lutando contra o passado, 21 anos mascarando a dor, 21 anos não querendo voltar, 21 anos não podendo nem tocar no nome de Esaú, porque doía nele, doía. E o Espírito de Deus me diz que tem aqui na igreja muita gente que arrasta passado assim, ó, igual uma grande bagagem, não se desfaz dele, não é curado dele, mas querido, sabe por quê? Porque você não o enfrenta. Deus mandava Jacó enfrentar Esaú, mas antes Deus apareceu a ele, como Deus está falando com você aqui. Olha, enfrenta o teu passado. Hoje, onde foi que eu errei, Senhor? Onde foi que eu tenho errado para as bênçãos não chegar na minha vida? Onde eu falhei para que a promessa não tenha se cumprido até hoje? Eu sei que ele vai falar, eu sei que ele vai mostrar, mas agora escute. Deus estava para mudar a vida de Jacó. Deus está para mudar a sua vida. Deus está para mudar a sua vida de homem que luta consigo mesmo, de homem que luta contra o pecado sozinho, de homem, de mulher que luta consigo mesmo, para Israel, escute, muitos estão dizendo, eu sou Israel, mas escute, Jacó só seria Israel, sabe por quê? Porque ele parou de lutar sozinho, ele parou de lutar consigo mesmo, e ele começou a lutar com Deus. Você só vai ser Israel, se você lutar com Deus, querido. Chama Deus, diz para Ele, eu não vou te largar, enquanto não me abençoar. Deus, eu não vou te largar, enquanto eu não sentir que o meu pecado ficou lá atrás. Não é qualquer um que é Israel, quem luta sozinho é Jacó, quem luta com homens é Jacó, mas quem luta com Deus é Israel. Você precisa lutar com Deus. Escute, passado causa dores, passado causa angústia. Sabe por quê? Que o anjo tocou na juntura de Jacó e ele saiu assim, Gabriel, mancando, porque nunca mais ele esqueceria daquela luta, daquele dia. Deus deixaria nele uma marca, e Deus disse para mim que vai deixar uma marca em pessoas nessa noite com essa palavra hoje. Porque se você se levantar nessa noite do seu passado,
Para de ficar lembrando o que o seu marido te fez. Para de ficar lembrando o que o seu amigo te fez. Para de ficar lembrando o que sua irmã te fez. Para de ficar lembrando o que o seu irmão te fez. Para de ficar lembrando o que sua mãe te fez, do que o namorado antigo te fez, da traição, da angústia, do medo. Vem lutar com Deus. Vem encher-se de Deus. Vem ser como Israel. Jacó disse assim: esse lugar é Peniel, porque eu vi a face de Deus e a minha alma foi salva. Escute, olha o que ele falou: tenho visto Deus agora e a minha alma foi salva. Ei, ele disse: eu vi Deus e a minha alma foi salva. Sabe por quê? Porque há 21 anos Jacó se encontrava em prisões. A falta de perdão a si mesmo. Escute, eu não estou falando para você sair daqui e correr perdoar ninguém. É perdoar você mesmo. Escute, Jacó não se perdoava porque eu tinha feito. Tem gente que o diabo acusa o dia e noite. Olha o que você fez, viu? Você não é digno de estar na casa do Senhor. Olha o que você fez, viu? Você não é digno de receber perdão. Olha o que você fez, olha o que você fez. Mas agora, nós vamos enfrentar o passado. E nós vamos pedir para Deus assim: confronta-me. Confronta-me. Restaura-me. Vem e muda meu nome, e envergonhado eu nunca mais serei. Olha, preste atenção. Confronta-me, restaura-me. Que nome que você está levando? Derrotado? Gente que faz coisa, começa e nunca dá certo? Que nome você está levando? Que nome você tem levado? De derrotado? Daquele que nunca vê vitória? Que nome você tem levado? Hoje o Espírito Santo de Deus quer dizer para mim e para você: eu quero mudar o seu nome de derrotado, de angustiado, de amaldiçoado, para bendito de Deus, vitorioso no Senhor. Israel quer dizer aquele que luta com Deus, aquele que luta com Deus ao seu lado. Ei, menina, para de lutar sozinha. Ei, garoto, para de lutar sozinho. Porque Deus quer mudar o teu nome. E nessa noite nós estamos em Peniel. Eu tenho visto, Senhor, Peniel. Tenho lutado com Deus. Vou morrer para mim mesmo e mudar minha história para sempre. Quem quer mudar a sua história para sempre aqui? Então para de sentir dó de você mesmo. Para de achar que você é uma coitadinha que não consegue servir ao Senhor. Que todo mundo consegue, que a pastora Dalva consegue, que o pastor consegue, que só eu não consigo servir a Deus. Deus te chamou para ser Israel. Para de sentir dó de você mesmo. Para de lutar consigo mesmo. Ei, o menino Jacó lutava com Deus, e Deus, Isaac, mudava a história dele para todo sempre. De Jacó, de suplantador, ele passou a ser chamado aquele que luta com Deus, aquele que luta com Deus. E Israel seria a grande nação onde Deus poria a sua bênção. E Israel é a nação santa que espera por nós. Israel, Jerusalém santa.
Como é difícil voltar e encarar meu passado. É difícil. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta-me, restaura-me, vem e muda meu nome, e envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto, Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, levo a marca em mim, pois estive face a face com Deus. Eu quero que você feche seus olhos um segundo. Fecha mesmo. Qual é o passado que te atormenta? Qual é o passado que te aprisiona? Quais são as lembranças? Qual é o passado, querido? Por favor. Você está lembrando agora? Então nós estamos em Peniel, faz de conta. Mas não faz de conta bobo, mas um faz de conta real. Aqui é Peniel. Aqui é Peniel. Qual é o teu passado? Qual é a coisa que você não se perdoa? O que você olha para trás e vê os erros que você cometeu? Então pede para o Senhor agora: Senhor, vem me confrontar. Eu quero lutar com você. Eu quero que o Senhor lute comigo, Pai. Eu quero que o Senhor lute comigo nessa hora. Confronta-me, restaura-me. Vem mudar a minha história. É difícil encarar o meu passado. É difícil encarar os erros que eu cometi. Mas eu quero me chamar Israel. Eu não quero mais me chamar Jacó. Eu não quero mais me chamar Ana. Eu não quero mais me chamar Sara. Eu não quero mais me chamar Priscila. Eu não quero mais me chamar Jucimara. Eu não quero mais chamar Juliana. Eu não quero mais chamar Fabiana. Eu quero me chamar Israel. Eu não quero ser mais a mesma pessoa de ontem, de anteontem, de anos atrás. Pessoa que carrega bagagens, pessoa que carrega lembranças, pessoa que carrega angústias. Eu quero ser livre. Eu não quero me chamar mais Maiara, Rosana, Dalva. Eu não quero mais me chamar José, Alan, Misael. Eu não quero mais me chamar Tiago. Eu quero me chamar Israel. Peniel, eu tenho visto, Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, levo essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Com Deus. Com Deus. Eu entrego o Senhor agora nas tuas mãos. E eu sei que alguns Israéis de Deus vão sair nessa noite vencedores. A história de Jacó continua, não mais como Jacó, porque depois dessa luta, ele se tornou Israel. Levanta altares, manda o povo jogar fora os ídolos, estabelece morada em Canaã. Tem mais um filho chamado Benjamim. José, seu filho,
fica anos fora de casa, mas Jacó confia que vai ver seu filho de novo. E um dia ele vê, e a Bíblia diz que Jacó descansou em paz, não sendo mais Jacó, mas sendo Israel. E deste homem, deste menino que desde o ventre lutava para ser abençoado, escute, Jacó lutou a vida inteira para ser abençoado, desde o ventre, mas a última luta dele foi com a pessoa certa.